de ninguém não. Você lê a Bíblia, você observa. Saiu uma fofoca e uma tribo ficou com inveja de outra, começou um bloquear o outro no Face, um rolo, as tribos começou a vazar, rapar fora, começou todo mundo a subir. Deu errado, mas Deus guardou dentro dele. Ai, ainda quero 12. Aí quando o filho dele veio para a terra, ele falou: quem sabe meu filho agora, bingo, acerta. E aí falou pro filho dele: aí ó, chama discípulos, mas chama 12. Aí Jesus chama um, Deus chama mais. Deus é muito assim, né? Aí Jesus chamou 2, Deus chama mais. Aí Jesus chamou, não, chama mais. Jesus chamou 4, chama mais. Aí Jesus já chamou 5, chama mais. Jesus chamou 6, chama mais. Jesus chamou 7, chama mais. 8, chama mais. 9, chama Jesus. Quem chamar já chamou Judas, que era o próprio capeta. Vamos já formar logo esse grupo de 12. Aí foi chamar, no total 12. No total 12, eu disse que no total 12. Talvez você não sabe, mas quando o Senhor foi selecionar os discípulos, eu disse que foi selecionar os... Ele foi para o norte da Palestina. Eu cheguei a ministrar essa mensagem aqui, mas quando eu ministrei essa mensagem aqui na bênção, eu falei sobre o reino. O reino não é comida nem bebida, o reino não é deste mundo, e a chave do reino foi dada a nós, Mateus 16. E talvez você venha se assemelhar, mas hoje eu não quero falar do reino. Hoje eu quero falar só de avivamento. Eu disse que hoje eu quero falar só de avivamento. E aí quando Jesus foi formar o grupo de 12, olha aqui ó, o grupo de 12. Jesus foi para o norte da Palestina. Escute, Jesus foi lá para o norte da Palestina. Talvez você não sabe, mas o norte da Palestina ficava próximo às nações gentílicas. As nações gentílicas eram um povo que Deus não gostava. Era um povo que não era para ser salvo. Eu disse que não era para ser salvo. Os samaritanos não eram para ser salvos. Os cananeus não eram para ser salvos. O próprio Jesus disse: eu vim para os meus. Eu vim para os meus. Lembra quando Jesus estava com os discípulos, aí chegou a mulher cananeia? A mulher cananeia chegou pedindo socorro porque a filha dela estava à beira da morte. Jesus olhou para ela e disse assim: ó, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorros. Chamou ela de cadela. A hora que Jesus chamou ela de cachorra, ela disse: deixa eu só dizer uma coisa para o Senhor, que o Senhor talvez não conheça os dog que é cachorro inglês, eu estou aqui dando uma praticada. Aqui ó, é que o Senhor não conhece os dog, porque o cachorro não precisa sentar na mesa com o dono ou com os filhos do dono. Se o Senhor me chama de cachorro, então eu estou aqui mesmo, como cachorro e agindo como cachorro. Estou embaixo da mesa esperando cair alguma migalha para pegar. Arregaçou. Não, se eu estou lá na cena, eu digo: orra, nega, arrebentou, hein? Jesus humilhou ela e ela se humilhou ainda. Aqui ó, Jesus humilhou ela e ela se humilhou ainda. A maioria das pessoas que não vivem vitória são aquelas pessoas que não sabem passar pelo processo de humilhação, esperando o tempo de exaltação. Para de empinar o teu nariz nesse processo de humilhação. A Bíblia diz que quem exalta os humilhados é Deus, e é Ele que abate os soberbos. Então passa por essa situação abrindo a tua boca e dando glória. Porque o caminho para o muito ainda continua sendo ser fiel no pouco. O caminho para o muito ainda continua sendo ser fiel no pouco. Então você observa que Jesus não veio para aqueles que não seja o seu. Então Jesus foi lá nas nações gentílicas, lá próximo às nações gentílicas, no norte da Palestina, no norte da Palestina. Você já chegou ali divisa do Paraguai? Você já chegou a viajar ali divisa do Paraguai? Se você, talvez você for lá, sei lá, você for comprar uma muamba. Não, não estou julgando nada, porque a pessoa ficou triste comigo, já peço desculpa. Aqui ó, mas ali perto do Paraguai tem um povo que é brasileiro, mas já não sabe o que fala. Porque fica lá e cá, a pessoa não fala nem espanhol nem português. Aí esse povo que fica na fronteira Brasil e Paraguai, a gente diz que essa pessoa não fala espanhol ou português, é o portunhol, porque é uma mistura, que a pessoa já não sabe. Ou seja, os judeus que moravam no norte da Palestina, os judeus que moravam no norte da Palestina, eles ficavam tão próximos às nações gentílicas. Eu disse tão próximo às nações, que os judeus de Jerusalém não gostavam deles por isso. E outra coisa, o norte da Palestina era a coisa que a gente chama assim de gueto, sabe, gueto, bocada de fumo, uma piqueira, só uma maconha, todo. Eu já, não parece, mas eu já. Eu tenho vergonha de falar essas coisas. Já fumei do filho, já fumei do grosso, já vi anjo de xinga lá, já fui da droga, já fui da turminha da fumaça. Então o norte da Palestina era a bocada, era o gueto do guetation do guetox. A galera barra pesada, os judeus barra pesada, favela.
Aqui da favela, aqui ó, da favela, boca. Aí, o povo que é da favela, ali ó, os norte da Palestina. Jesus foi para lá. Jesus também. Ele vai. Ai, Jesus, I love you. Aí você começa a observar que Jesus no norte da Palestina, eu disse Jesus no norte da Palestina, começou a escolher o discípulo. O quadro profético que é formado de pessoas. Aí Jesus lá no norte da Palestina chamou um, chamou 2, chamou 3, chamou 4, Jesus ficou todo empolgado, chamou 5, chamou 6, 7, 8, chamou 9, chamou 10, chamou 11, chamou. Mas para ninguém dizer que ele era preconceituoso, que ele desprezava a burguesia, o povo já da Zona Sul, o povo já que já falava vários idiomas, o povo que já tinha um diploma de faculdade, o povo de um nível social maior, para não dizer que Jesus era preconceituoso. Aí ele voltou para Jerusalém para escolher pelo menos um de lá, para não dar comentário, para não dar bafafá. Aí Jesus voltou dizendo, só para não falar que eu escolhi gente do gueto, gente da Barra Pesada, então eu vou voltar para Jerusalém e vou escolher pelo menos um que saiba falar vários idiomas, que tem estudo, que passou no Enem. Eu vou escolher aqui, ó, vou escolher Judas. Devia ter ficado no gueto, né? Já fechava tudo lá. Então, né, gente? Aí o que acontece? Tem que ter Judas. O próprio Jesus disse: eu escolhi 12 e um de vocês é o puro capeta. Está escrito. Eu escolhi 12 e um de vocês é o puro diabo. É o puro diabo. Não adianta, tem que ter esse endemoniado perto da gente, pelo menos por um tempo. Aí você fala: ai, Deus bem podia tirar ele da minha vida. Não vai. Nem ter aquelas famílias cheias de Exu, aquela macumba do inferno. Tem que ter. Sabe por quê? Porque o diabo tem que estar no corpo de alguém para ver o que Deus vai fazer na tua vida ainda esse ano. O diabo tem que assistir a tua vitória no corpo de alguém e ver os milagres que Deus vai liberar sobre a tua vida. Ainda não tenta jogar o joio, ele cresce com o trigo, só que adora e me exalta porque eu tenho cuidado de ti, e no tempo certo eu vou varrer a minha casa, diz o Senhor. Diga comigo: se Deus quiser, ele tira, se não quiser, eu vou continuar dando glória. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu creio. Então dos 12 tinha aquele que era o puro diabo, tinha aquele que era o puro diabo. Não se incomoda com aquela pessoa que às vezes está no nosso meio e é o puro diabo. Ele faz parte também do que Deus ainda está fazendo na nossa vida. E uma hora Deus passa uma rasteira, uma voadora, uma jantar, uma havaiana de pau. Agora você precisa entender que Deus tem um tempo determinado. Não adianta você querer acelerar o processo e a obra do Senhor. E aí tinha aqueles 12. Aqui ó, tinha aqueles 12. Tinha aqueles 12. Mas no livro de Atos 1, porque todo mundo quer pregar o 2, mas ninguém fala de Atos 1. No capítulo 1, eu disse que no capítulo 1 acontece algo interessante. Acontece um sorteio para escolher um novo discípulo. Escuta, acontece um sorteio para escolher um novo discípulo. Porque depois que Jesus morreu, Pedro, que negou 3 vezes, chorou amargamente e se arrependeu. Judas se enforcou. Eu disse que Judas na verdade tentou se enforcar, né? Porque a Bíblia diz que ele não prestou nem para se enforcar. A hora que ele foi se enforcar, a Bíblia diz que o galho quebrou, ele caiu precipício abaixo e as pedras do precipício cortou o corpo dele e todos os órgãos saíram para fora. Você nunca leu essa passagem? Lê o livro de Judas. Aí você começa a observar que quem é filho do capeta, né, nem para se matar presta. Já quer uma baleia azul, já quer fazer uns desafios, a pessoa não tem nem noção. Aí você começa a observar, aqui ó, você começa a entender que como ele se matou, eu disse que como ele se... O grupo de pessoas... Vamos lá, para que haja um avivamento, céu na terra, Deus precisa de um grupo de pessoas? O grupo de pessoas precisava ser fechado, sim ou não? Sim. Já que já não tinha mais... Vamos lá, classe que tá meio complicado hoje aqui. Vamos lá, ajuda o tio. Já que não tinha mais... Quem que falou o nome? Joandas? Quem que falou? Eu ouvi alguém falando Joandas.
é João ou é Judas, irmão. Você tem que decidir essa coisa. Joandas. Na Bíblia inteira não tem esse nome. Veio um Joandas daí. Me quebra desse jeito. Aí você começa a observar que para que feche o grupo de pessoas certas, agora já tinha saído. Agora eles fizeram uma seleção para escolher um novo discípulo, para escolher um novo discípulo. Só que tinha regras. Não é assim, hoje em dia qualquer um é pastor, qualquer um prega, qualquer um é obreiro, qualquer um sobe para cantar. Não. Para ser discípulo tinha regras, tinha a primeira cobrança. A pessoa tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus enquanto ele andou pela primeira exigência. E em segundo lugar, o camarada tinha que ter estado presente em Jerusalém na morte e na ressurreição de Cristo. Se a pessoa não tivesse acompanhado o ministério de Jesus enquanto ele andou não podia participar do sorteio. Não é telecena? Agora, aquele que não tinha estado presente em Jerusalém na morte e na ressurreição de Cristo, não podia participar do sorteio. E a Bíblia diz que nessas regras só se encaixavam dois. Nessas regras só se encaixavam. Foi feito o sorteio, Deus colocou a mão em cima do sorteio e saiu o nome de Matias. Escuta, foi feito o sorteio, Deus colocou a mão em cima do sorteio e saiu o nome de Matias. Saiu o nome de Matias. Já que tinha saído. Vamos de novo, vamos lá. Deu uma confundida. Vamos lá. Já que já tinha saído, agora entrou Matias. Atos 2, o grupo já estava fechado, porque tinha entrado. Agora Deus realmente tinha um grupo de pessoas. A gente não precisa de muita gente no louvor. A gente só precisa de pessoas. Não precisa de um monte de obreiro ficar barata tonta andando pela igreja. A gente precisa de obreiros. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia em multidão. Escuta, a igreja primitiva crescia em multidão. E os apóstolos viram a necessidade de ungir 7 diáconos. Quantos diáconos? Já que a igreja crescia em multidão, eles viram que era necessário ter 7 diáconos. Mas os 7 diáconos deu conta da multidão? Deu, porque eram pessoas. Aleluia. Então, ou a gente começa a trabalhar na igreja com pessoas, ou a gente vai ter a dor de cabeça. Mas vamos ungir bastante gente no louvor, porque a obra está necessitada. Só que quem cuida da necessidade da obra é Deus, e não você. Você fica na sua. A Bíblia diz no livro de Atos 13, capítulo 13, versículo 4: é o Espírito Santo que chama e separa. É o Espírito Santo que chama e separa, e não o pastor. Então, se a pessoa não foi chamada e não foi separada pelo Espírito, não trabalhamos com ela. Olha para quem está perto de você e diga assim: quem te chamou? Quem te separou? Duas coisas que você precisa ter certeza: quem te chamou e quem te separou. Quem me chamou foi Deus, e quem me separou para fazer o que eu estou fazendo é Deus. Então a tua opinião não me forma, e eu não preciso dos teus aplausos para viver aquilo que Deus tem para mim ainda esse ano. Diga comigo: eu sei quem me chamou. Então agora que saiu Judas, Deus levantou Matias. Já que saiu Judas, Deus levantou Atos 2 acontece com Matias, acontece com Matias. Aí eu chego a uma conclusão: avivamento não acontece com Judas, avivamento acontece com Matias. Avivamento não acontece com Judas, avivamento acontece com Matias. Enquanto Deus não começar a varrer da casa não tem avivamento. Enquanto Deus não começar a tirar lá no meio da tua parentela da tua vida não tem como você viver céu naquele lugar. Enquanto Deus não entrar naquele comércio, naquela empresa, e não começar a tombar não tem como Ele derramar a glória dele naquele lugar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: te trouxe essa noite aqui só para dizer que vou varrer da tua vida e vou começar a levantar Deus vai começar a derrubar quem não presta e levantar pessoas certas para te ajudar. Deus vai começar a apagar os falsos e acender os verdadeiros. Deus vai começar
desligar os hipócritas e vai começar a ativar os honestos. Assim diz o Senhor: chegou o tempo de eu chacoalhar o teu círculo de amizades, varrer os Judas e ativar os Matias, porque vai acontecer avivamento, vai acontecer avivamento, vai acontecer avivamento. Diga: Deus pode varrer a minha vida, tira o que não presta e ativa pessoas certas. Eu preciso viver céu na terra. Céu na terra não acontece com Judas. Deus tem que tirar os Judas e ativar os... Tem Matias dentro dessa casa hoje. Tem Matias dentro dessa casa hoje. Tem Matias dentro dessa casa hoje. Por isso que já está dando essa vontade em você de dar glória, porque é Deus levantando os Matias. Por isso que está dando em você essa vontade de dar glória e aleluia. É Deus ativando os Matias. É Deus colocando você para exaltar a Ele. É Deus colocando você para glorificar o nome dEle. Se você acredita que algo novo começa na tua casa hoje, pode adorar o nome dEle hoje aqui. Diga: eu creio. A Bíblia diz que agora estava o quadro profético montado, o grupo de pessoas certas, o grupo de pessoas certas. Aí Jesus ressurreto, escuta, Jesus ressurreto começou a dar um seminário para eles de 40 dias. Quantos dias? 40. Então durante 40 dias eles ficaram em um único lugar, ouvindo Jesus falando sobre o reino, que foi a mensagem que eu fiz aqui, se eu não me engano, ou foi numa festividade que teve aqui, ou numa vigília, não me recordo, que eu preguei sobre 40 dias falando sobre o reino, 40 dias falando sobre o reino. Então Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou na terra quantos dias? Vamos lá, acabei de falar, quantos dias? 40. E nesses 40 dias ele ficou ensinando o povo dele sobre o reino, sobre o reino. Depois que ele terminou esse ensinamento que durou 40 dias, ele olhou para a igreja, tinha 500 irmãos. Quantos irmãos tinha na igreja? 500. Ele olhou para os 500 e disse assim: ó, fiquem em Jerusalém, até que o poder do céu desça. Aleluia. Fiquem em Jerusalém, até que algo do céu, até que algo do céu, até que algo do céu desça. Glória a Deus. Se eles eram, a maioria era do norte da Palestina, tudo nortista. Eles eram benquisto ou discriminado pelo povo de Jerusalém? Eles eram amados ou rejeitados? Eles eram elogiados ou criticados? A gente se sente à vontade de ficar em um lugar onde a gente é discriminado? A gente se sente à vontade em ficar num lugar onde a gente não é bem-vindo? Onde a gente só é criticado? Por isso que Jesus, antes de subir para o céu, ele disse para os 500 irmãos: fiquem em Jerusalém, porque algo do céu vai descer aqui em Jerusalém. Por isso que nós temos que buscar graça em Deus, para conseguir ficar em alguns lugares onde às vezes a gente não quer ficar. Porque nem sempre para onde você quer ir é o lugar onde Deus vai te derramar vitória e conquistas. Às vezes é naquele lugar onde eu e você somos confrontados, criticados, somos perseguidos. Muitas vezes é naquele lugar que Deus quer mudar a nossa história. Então engole o teu orgulho, passa por cima do teu temperamento e do teu gênio, e entenda que você tem que ficar onde Deus quer, não aonde você quer. Diga comigo: Senhor, me ensina. Eu fiquei 10 anos como missionário. A minha oração é: Senhor, o Senhor me manda para todo lugar, só não me manda para a África. Porque a minha família viveu na África e viajou por Cabo Verde, Filipinas, Nigéria, Maputo, vários lugares. As minhas primas quase morreram. A minha tia, de tanta magia negra e o alto voodoo africano, a minha tia voltou entre a vida e a morte da África. Eu disse: Senhor, aí eu pequenininho fiquei com aquilo. Eu disse: Senhor, o Senhor me manda para qualquer lugar, para a África eu não vou.
Ninguém nunca tinha me avisado que cada não que você dá para Deus é uma confirmação do que você vai fazer. Não é divertido, mas você tem que entender. Aí o que aconteceu? Eu fui participar de um congresso das nações, um congresso e tinha pastores de tudo quanto é lado do mundo. E aí quem faz esse evento é o meu líder. E aí no meio do evento se levantou uma pastora da África, e ela saiu marchando, cheia da graça, cheia da presença do Senhor. E ela subiu em cima do altar. Olha que ela subiu em cima do altar, ela tirou a bandeira da África da bolsa e foi de encontro ao meu líder. E aí cobriu ele com a bandeira. Eu comecei a rir na hora. Sabe aquele negócio antes dele do que eu? Aí ela cobriu ele com a bandeira e começou a entregar. E vou te enviar, tal, você vai para a África, tal. Eu no meu lugar disse assim, boa sorte, vai forte para dar sorte. Aí a hora que eu rindo de onde você já, na hora que eu abri, ela estava vindo. Sabe quando a pessoa está vindo e você sabe que é papai? É papai que vai falar com você. Sabe quando o profeta, o pregador dá aquela olhada para você e você sabe que ele tem algo de Deus para te dar? A hora que ela foi vindo, eu percebi que era papai. Eu abaixei a minha cabeça e meu corpo começou a tremer. A hora que eu abri os olhos, eu já estava debaixo da bandeira. A pastora Pitoquinha, ela entrou debaixo da bandeira e ela começou a gritar em vários dialetos de Dondo, Chimoio, Tete, Maputo, de aldeias africanas. E o interessante é que ela começou a falar comigo em dialeto e eu entendia. E depois ela traduziu tudo. E Deus dizia para mim: vou eu te levar? Sim. Porque cada não que você dá para mim é uma confirmação do que você vai ter que fazer. O teu não na terra eu ouço como sim no céu. Quando eu não quero mais ir para um lugar, eu digo, sim, eu quero. Aí quem sabe, não vou, né? Aí você começa a observar que funcionou dessa maneira com Jonas. Fui para a África, quase a minha esposa morreu na África, voltou, foi internada na hora. Deus sabe o que a gente passou lá, mas eu digo, o meu ministério de intercessão, de libertação e cura interior foi ativado na África. Olha para quem está perto de você e diga assim, é o lugar onde você está sendo afrontado, que Deus vai ativar o céu na tua vida. Fiquem em Jerusalém, são discriminados, são rejeitados, são criticados, mas fica, porque é aí que vocês irão viver céu na terra, é aí que vocês irão viver céu na terra. Quer viver céu na terra? Aprenda a ficar onde Deus quer que você fique. Diga isso para quem teve a sorte de sentar do teu lado. Quer viver céu na terra? Aprenda a ficar onde Deus quer que você fique. Quem está entendendo, diga eu. Então, a Bíblia relata que a hora que eles ouviram de Jesus, fiquem em Jerusalém até que o céu desça na terra, até que o céu desça na terra. Jesus já tinha ficado quantos dias com eles? 40. Quantos dias? 40. Pentecostes. Quem está conseguindo ler a Bíblia da Cachorro Pentecostes, diga amém. Amém. Pentecostes significa Pentecoste, 50. Pentecoste, 50. Pentecoste não é a irmã que começa a rodar até o sovaco espumar. É o irmão que começa a sapatear, dergandou e anda as nagachai. Ah, você não gosta da pessoa no mover? Eu sou das igrejas do mover. Eu me converti em igrejinha. As igrejinhas do manto. Me deu vontade de sapatear. Eu já canto os corinhos. Entrar no manto, deixa Deus te usar. Me deu vontade de sapatear. Pega esse malote, pega esse malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. A pessoa que gosta de dinheiro, a pessoa já fica animada. Diga assim comigo, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor tem comigo. Pentecoste significava 50. Pentecoste significava 50, que era a festa da colheita. Acontecia em 50 dias. Depois de 50 dias acontecia a festa da colheita, a festa da colheita. Ela acontecia na mesquita de Jerusalém e vinha gente de todas as nações. Vinha povos de todas as aqui vinha povos de todas as nações para a festa da colheita.
E a festa era tão grande, que dava em torno de 7.000 pessoas na festa. Quantas pessoas na festa? 7.000. A Bíblia diz que na festa de... cumprindo-se os 50 dias, na festa de... os irmãos se reuniram no mesmo lugar. Se reuniram no mesmo lugar. Eles se reuniram no mesmo lugar. Quando Jesus disse assim, ó, fiquem em Jerusalém até que o céu desça na... Quantos irmãos tinham? Não, vamos lá. Você deu uma atrapalhada, é muito número, é compreensível, vamos lá. Quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que o céu desça na terra, tinha quantos irmãos na igreja? 500. Jesus ficou quantos dias com eles? Para 50 faltava quantos dias? 10. Depois de 10 dias, todos eles se reuniram no mesmo lugar. Sabe quantos tinha? 120. Espera um pouco, 10 dias atrás tinha 10 dias depois 120. De novo, 10 dias atrás 10 dias depois 120. Mas Jesus não disse para a igreja ficar? Sim ou não? Sim. Você tinha 500 e agora só tinha 120. Quantos não aguentaram ficar? 320. Quantos? 320. Porque ficar aonde Deus quer que você fique não é para qualquer um. É só para quem vai viver céu na... Aleluia. Maior foi a quantidade que foi ou que ficou? Que foi ou que ficou? Ficar não é para qualquer um. É para quem realmente vai experimentar o céu na terra. Olha para quem está do teu lado e diga assim, de que grupo você faz parte? Dos 380? Ou dos 120? Você é aquela pessoa que suporta a afronta, o ataque, a humilhação, a crítica, dando glória e esperando o melhor do Senhor? Ou você é aquela pessoa dodói que qualquer coisa você vai abaixando a guarda, qualquer coisa você vai recuando, qualquer coisa você vai desistindo? Hoje o Senhor manda eu te dizer, seja um pouco mais forte, começa a encontrar aquela garra que você tinha quando não estava na igreja, começa a encontrar agora na presença do Senhor, porque o Espírito que Deus te deu não é um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem. E coragem não é a ausência do medo, mas coragem é a capacidade que Deus te dá de enfrentar os seus medos e fantasmas. Para a glória do nome do Senhor, Ele vai te levantar. Você vai chacoalhar a poeira e dar a volta por cima, porque o tempo novo do céu na tua vida começa hoje, diz o Senhor. Diga comigo, Senhor, me ajuda a permanecer. Quantos foram embora? Quantos foram embora? Um espaço de quanto tempo? Um espaço de quanto tempo? É muita gente indo embora em pouco tempo, sim ou não? Sim. Quando você vê uma galera saindo da igreja, não se desespera. É um sinal de que está chegando avivamento. Eu falo para os pastores ficam meio assim, mas eu falo. Gente saindo da igreja não é fracasso da igreja, é o céu chegando na terra. Por quê? Porque Deus não me chamou para encher cadeira. Deus me chamou para ministrar e encher pessoas. Você não percebe se uma igreja está crescendo pelo número de pessoas. A igreja pode estar lotada, é uma igreja fraca, porque tamanho não é força. Uma igreja cresce com um número de pessoas comprometidas e não envolvidas. O teu problema é que você só está envolvido com a igreja. Comprometimento mesmo que é bom, você não tem. Você é adúltero, você consome pornografia, não presta, é fofoqueiro, é falso, é tranqueiro, é um eixo do demônio. Vai ficar até mais aliviado agora que eu falei isso na tua cara. Olha para quem está perto de você e diga assim, é comprometimento e não envolvimento. E aí você começa a entender que 380 não aguentou ficar, porque céu na terra não é para qualquer um. Céu na terra não é para qualquer um. Céu na terra não é para qualquer um. O Senhor manda eu te dizer, se segura, porque o vento vai passar e quem não tem compromisso não vai ficar. Se segura, porque o vento vai passar e quem não quer nada comigo não vai ficar. Mas aqueles que viverão o milagre, eu vou sustentar. Aqueles que viverão o céu na terra, eu vou dar força, garra e sustentação. Só aqueles que vão superar tudo aquilo que está enfrentando em Cristo Jesus, pode abrir a tua boca e dar glória, porque algo na tua vida vai acontecer. Olha aqui, ó,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora você está entendendo por que 380 não conseguiu ficar? Porque não é fácil ficar com algumas pessoas no mesmo lugar. Por quê, pastor? Porque tem gente que é insuportável. Se você não toma uma cartela de diazepam, você não recebe a tua cunhada. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje em dia, para você ficar no mesmo lugar que algumas pessoas, ou você tem Deus, ou você é uma pessoa que fez jiu-jitsu, você mata a pessoa. É um armlock que a pessoa dorme, não acorda, só no arrebatamento que acorda aquele negócio. Então ficar com algumas pessoas no mesmo lugar, você tem que ter Deus. Aí Deus tem que dar força. Não, se Deus tiver força, você mata a pessoa. Deus tem que dar graça. É um favor que você não merece, mas ele... Aí você começa a observar que 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Você tem que aprender a permanecer no mesmo lugar que a outras pessoas. Frases de quem nunca vai viver algo de Deus. Se ela for, eu não vou. Frases de quem nunca vai viver céu na terra. Se ela chegar, eu saio. Frases de quem nunca vai viver o mover de Deus na terra. Se convidar ele, não precisa me convidar. E aí, que evangelho você serve? Não, me explica. Não é que eu gosto de fazer mal para as pessoas mesmo. Então por que você não vai para uma macumba? Pega uma macumbazinha e fala, já vai para o inferno. Ah, pelo amor de Deus, gente. Quer ser evangélico, crente tipo gospel, com o coração todo zoado? Hoje Deus está dizendo para você: respira fundo e aprenda a esperar o céu na terra, reunido no mesmo lugar que outras pessoas. É o que a Bíblia diz: se possível for, suportai-vos uns aos outros. Às vezes não é possível. A gente em Deus suporta. A gente engole um querubim para suportar. Diga: Senhor, me ajuda. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Versículo 2: quando de repente, eu amo essa parte. Quando de repente. Se aconteceu de repente, então eles não programaram, eles não agendaram, eles não organizaram. Avivamento a gente não agenda, viu? Tem um monte de pastor agendando avivamento, programando um avivamento, organizando um avivamento. Não, vai ter um avivamento em julho. Não, mês de agosto é melhor. Não, julho que o povo está de férias. Avivamento a gente não organiza, a gente não agenda, a gente não programa. Avivamento é quando Deus quer. Se o avivamento não acontece quando Deus quer, não é avivamento. Tem um monte de gente querendo dar data para viver um avivamento, para viver céu na terra. Hoje o Senhor manda eu te dizer: o que eu tenho para fazer na tua vida vai acontecer de repente. Você está entendendo o que Deus me trouxe aqui para te dizer? O que eu vou fazer na tua vida essa semana vai ser. O que eu vou fazer na tua vida nesse mês de fevereiro vai ser. O que eu vou fazer na tua vida nas próximas horas vai ser. Eu vou te surpreender. Vai vir de onde você menos espera. Porque o tempo de você cantar chegou. Diz o Senhor. Diga comigo: eu viverei algo ainda essa semana. De repente. Diga comigo: de repente. Quem acredita, diga: eu quero profetizar que Deus vai fazer algo na tua vida nas próximas horas, de repente. Eu quero declarar que Deus vai fazer algo na tua vida nos próximos dias, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. A Bíblia diz que de repente eles ouviram um som, e esse som, Edson, estava vindo do... Tá bom? De repente eles ouviram um som do céu. Um som do céu. Se o som estava vindo do céu, então era um som diferente, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E a hora que eles começaram a ouvir aquele som do céu, a Bíblia diz que o som encheu a casa.
A hora que eles ouviram um som que estava vindo do... O som encheu a... O som encheu a... E aí Lucas diz assim: o som parecia com o vento. Eu já disse aqui uma vez, Lucas era médico. Não estou desvalorizando ele, porque a gente precisa dos médicos. Mas médico não entende muito de som. Agora quem toca entende. Todo músico tem um ouvido musical. Você nunca vai entender um músico, sabe por quê? O músico ele funciona diferente do que qualquer outra pessoa. Por que você está dizendo isso? A minha esposa é tecladista. O músico parece que tem uns pinos. Música é diferente. O músico ele ouve o músico ele ouve de maneira diferente da gente. O músico ele ouve todo o som de 3 formas: externa, média e interna. Externa é a forma que o músico capta o som ao redor. Média é a forma que ele transforma o som em impulsos elétricos. Interna, a forma que ele recebe esses impulsos na memória musical. Você sabia que o músico tem uma memória que é chamada de memória musical, que é a memória mais forte que o ser humano tem, é a memória musical? Tanto é que todo músico, quando sofre de Alzheimer, sofre menos. Sabe por quê? Porque a memória musical não permite o Alzheimer destruir o cérebro do ser humano. Tanto é que quem está sofrendo de Alzheimer, agora na última pesquisa que eu estava vendo, está sendo aconselhado pelo médico a fazer música para fortalecer a memória. O que você está querendo dizer? Que o músico, ele ouve o som de maneira diferente. Teve uns dias aí que eu fui chegando numa igreja, estava dentro do carro, eu chegando na igreja, minha esposa falou assim: nossa, que som agressivo. Eu falei: como assim? Ah, é a corda, essa corda é de violão, e essa corda é de aço. A gente nem tinha entrado no estacionamento da igreja ainda. Eu falei: mas como assim? Tem corda de aço? Ela falou: tem, as cordas, tem violão que as cordas de aço é assim, ó. Nossa, é agressiva. Eu falei: ah, é mesmo. A gente explodiu, caiu no meu ouvido, que eu não estava ouvindo nada. E aí você começa a observar que o músico ele ouve a música diferente da gente. A minha esposa, ela está ouvindo um louvor, ela fala assim: nossa, olha esse violino, que lindo. Para mim era cavaquinho. Não consigo. Tanto é que tocar não é um dom de Deus. Cantar é um dom de Deus, profetizar é um dom de Deus, pregar é um dom de Deus, tocar não. A Bíblia diz que a música não é um dom, é o próprio Deus na pessoa. Quando eu dou seminário de louvor, eu explico isso. Por que músico dá tanto trabalho? Porque ele funciona diferente do que qualquer outro departamento na igreja. Mas a gente conversa sobre isso depois. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Lucas não podia falar como um músico, como era aquele som. Mas como ele era médico, ele falou: o som parece com um vento, o som parece com um vento. Bastou Lucas falar que o som parecia com um vento, os pregadores começaram a soprar nessa pregação. E aí, o Espírito Santo veio para casa. Eu não vou assustar, eu vou ficar desse outro tio, vai ficar aqui, ó. E o Espírito Santo soprou, velho. Não soprou vento nenhum. Se algum dia você for para uma vigília, recebe o sopro, o vento do Espírito. Não tem vento nenhum. Tá? Não tem. Você lê a Bíblia, você diz que o som parecia com vento. Não tinha vento. Tá? Eu tenho vontade de dizer para os pregadores que vem só: quer soprar no microfone? Sopra. Eu também gosto de soprar, eu dou uma soprada também. Mas não vem falar que é Atos 2 que soprou, que não soprou nada não. Olha para quem está perto de vocês e diz assim: não soprou. Não tinha vento nem, não tinha vento nenhum. Se você jogasse uma pena, a pena caía reta. Não tinha vento. O som parecia. Eu disse que o som parecia. O som parecia. Mas não tinha. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouvi um som do e esse som parecia com olha lá, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam. Não estava ninguém rodando. Aí você é contra rodar? Não, eu dou umas rodadas também. Eu rodo no manto fly, eu rodo. Aqui, estavam todos assentados, estavam todos ouvindo um som que estava vindo do céu, parecia de um vento impetuoso, e esse som encheu toda a. E aí eles começaram, pode colocar que agora tem o data show aqui, aí eles começaram a ver um em cima da cabeça do outro línguas, como se fosse fogo. Deixa eu ver como tá, olha lá.
E apareceram distribuídas entre eles línguas. Eu disse? Línguas. Como de? Pousou sobre onde? Sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Então as línguas, era como ela começou a fazer isso aqui, ó. As línguas, eu disse que era as. Aí as pessoas acham que é língua estranha. Ô Manaia, Subiricaia, Orianda Labai. Não era. A Bíblia diz que as línguas que começaram a pousar sobre eles eram idiomas. E eram 11 idiomas. Começou a pousar na cabeça deles o alemão, o espanhol, o hebraico, o grego, o aramaico, o coreano, o chinês. Eram vários idiomas. Eu disse que eram vários idiomas. Mas estavam na cabeça deles como fogo. Estavam na cabeça deles como? Então, se eu estava do lado da pastora Esther lá no cenáculo, eu fiz isso aqui, ó. Ele está com medo de mim, né? Ele fica assustado. O tio é bonzinho. Dinky Winky, Gypsy, Lala, Pô. Aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Como a linguagem está dizendo de fogo? Aqui, ó, olhou. Eu vi na sua cabeça. Aí eu, professor Esther, só um pouquinho, a voz já vai falar. Aqui, ó. Aqui tá divertido, olha aqui, ó. Aqui, ó. Só que você viu em mim também. Aí você me fala. Glória a Deus. Aleluia. A gente também, você tem que participar também. Aqui, ó. Você está vendo? Um começou vendo o outro. Escuta, um começou vendo línguas repartidas em cima de cada um deles como? De repente elas. Pode pôr o versículo 4, por favor, amigo. Ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí aquele fogo desceu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia aqui. Depois você lê o capítulo inteiro, a Bíblia diz que eles foram tentar entender o que eles falavam. E a hora que eles colocaram no Google, não sei onde colocaram, gente, mas a Bíblia diz que eles começaram a traduzir o que os 120 falavam. E o que eles estavam falando era sobre as grandezas de Deus. Era sobre as grandezas de... Era sobre as grandezas de... Era sobre as grandezas de... Você percebe que eles foram cheios do Espírito Santo só no versículo? Eles só foram cheios do Espírito Santo no versículo? No 1, no 2 e no 3 teve outras coisas que antecederam. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente eles ouviram um som, e o som encheu onde todos estavam. De repente um começou a ver no outro línguas repartidas descendo sobre a cabeça como se fosse. E aí todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em várias línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia aqui. E aí o mover foi tão grande. Eu disse que o mover foi tão grande. Foi tão grande que quem estava lá na festa, ó aqui, ó. Quem estava lá na festa, começaram a ouvir o som. E era o som que estava vindo do teclado? Não. Da bateria? Não. Da guitarra? Não. Era um som que estava vindo do céu. E a hora que o povo foi lá no cenáculo ver o que estava acontecendo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanta gente estava participando da festa lá mesmo? Quantas pessoas? 7.000 foi lá para o cenáculo. Eu disse que 7.000 foi lá pro? Foi lá pro? Nós vamos ver isso aqui, ó. Olha que eles estão chegando. Que aqui era a porta para entrar no cenáculo. Tinha quantas pessoas no cenáculo? Vamos lá, a gente está desanimado. Quantas pessoas? 120. Vem aqui, que você é 7.000 também. Vem aqui, deixa esses botões aí. Vem você também, que você não pode deixar você aí, borocochosinho. Vem aqui, tá, que a gente tudo amigo. Aqui. A hora que eles foram, cabia 7.000 lá dentro? Quem foi para Israel sabe o tamanho do cenáculo. Não cabe muita gente. Do lado de fora tinha 7.000. Lá dentro tinha... De repente eles colocaram a cabeça para viver. Coloca aqui. Vocês estavam dando glória, tá? Quer dar um pouco?
Não jantou, gente? Não jantou, é isso? Olha lá, vocês estavam dando glória, vai lá. Ó, um começou a passar para o outro. Um começou a passar para o outro, que quem estava falando em mais de 11, era o povo do norte da Palestina, que não tinha feito nenhum obral. E eles ficaram espantados, porque quem estava falando inglês britânico falava como se tivesse nascido na Inglaterra. Quem estava falando em alemão falava como se tivesse nascido em Berlim. O idioma era fluente, o idioma era... Eles ficaram tão espantados, eu disse, que eles queriam entrar para saber o que estava acontecendo, mas lá dentro cabia 7 mil? Cabia 7 mil? Já que os 7 mil não dava para... Vamos lá, já que os 7 mil não dava para os 120, já que os 7 mil não dava para os 120, já que os 7 mil não dava para os 120, e aí eu entendo que céu na terra é quando a igreja sai para... Avivamento é quando a igreja sai para... Avivamento é quando Deus nos leva para... Porque é fácil viver Deus aqui. Eu quero ver você tomar vergonha na tua cara lá, dar testemunho lá, dar exemplo lá, ser referência lá. Avivamento é quando o povo não dá para entrar e Deus nos leva para... Igreja só é igreja fora da igreja. É tempo da igreja sair para fora e falar de Cristo. É tempo de derrubarmos os muros e levar o evangelho para fora. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu vou trazer o céu para a terra, mas eu vou trazer na tua vida e vou te fazer viver coisas grandes lá. Vou liberar portas abertas lá. Vou liberar milagres sobre a tua vida lá. E farei coisas grandiosas através de você lá. Olha para quem está do teu lado e diga assim: aqui dentro está bom, mas coisas grandiosas vão acontecer a hora que você sair para fora. Eu quero profetizar que a hora que você sair por aquela porta, Deus vai começar a liberar o céu sobre a tua casa. A hora que você sair por aquela porta, o telefone vai tocar. A hora que você sair daquela porta para aquela porta, a correspondência vai chegar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: comece a se preparar, porque grandes coisas vão acontecer quando eu colocar a minha igreja lá fora. A hora que os 120 saíram lá, os 7 mil começaram a gritar: o que é isso? O que é isso? Vai ser, são 7 mil. Começa a perguntar, vai falar: oi? Pedro pegou a Bíblia e disse assim, ó, abriu no livro de Joel e disse: isto é aquilo. Que o pregador gosta de mudar a voz, né? Isto é aquilo. Se ele tivesse um DVD, ele ia anunciar o DVD. Isto é aquilo. Tema da mensagem: isto é aquilo. E ele continua dizendo: isto é aquilo que o profeta Joel disse. Nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e haverá sonhos, visões e profecias. Nos últimos dias Deus derramará o Espírito dele sobre toda a carne, e haverá visões, sonhos e profecias. Visões, sonhos e profecias. Visões, sonhos e... isto é aquilo. Pedro dizendo: isto é aquilo que o profeta Joel disse. Isto é aquilo que o profeta Joel que nos últimos haverá sonhos, visões proféticas. Nos últimos dias se cumpriu em Atos. Os últimos dias se cumpriu em Atos. Se Atos 2 Pedro chamou de últimos, que dias que a gente está? Eu já vi alguns pastores dizendo: a igreja está nos últimos dias. Está nada! Pedro disse que Atos 2 eram os últimos dias. Há 2000 anos atrás, Pedro chamou de últimos dias. Se Atos 2 foi chamado de... que dias que nós evangélicos estamos?
Nós somos a igreja da última hora. Eles viverão os últimos. Nós estamos vivendo a última hora. A última hora. Talvez depois dessa pregação você nunca mais tenha a chance de entregar a tua vida para Jesus. Talvez depois do dia de hoje Deus te surpreenda com a morte. Você nunca mais terá a chance de ser salvo. Atos 2 foi os últimos dias. Para nós é a última hora. Essa é a última hora. E a hora que Pedro disse que eram os últimos, o povo começou a gritar: o que faremos? Grita. O que faremos? Pedro disse: entrega a vida de vocês ao nosso Senhor, que vocês mataram há 50 dias atrás. Entrega o coração de vocês nas mãos do meu Senhor, que vocês crucificaram há 50 dias atrás. Entrega a vida para Ele hoje. E a hora que Pedro disse entrega a vida para Ele, 3.000 pessoas fizeram assim. Aleluia. Uma pregação ganhou 3.000 almas. Hoje a gente tem que fazer 3.000 pregações para ganhar uma. Esses dias eu fui criticado pela forma que eu prego. Aí eu disse para o pastor: o que eu tiver que fazer no culto, para que as pessoas entendam a palavra, eu vou fazer. Se eu tiver que rolar, se eu tiver que gritar, se eu tiver que correr, se eu tiver que subir em cima de uma cadeira para explicar para a pessoa o que eu estou pregando, eu vou fazer. Aleluia. Quando eu vinha para a igreja, eu tinha muita dificuldade de entender o que o pastor estava pregando. E eu disse: Deus, quando o Senhor me usar, que as pessoas entendam o que eu estou pregando. E aí Deus me levantou para pregar para surdos. Eu sou intérprete e professor de deficientes auditivos, e eu prego em igrejas onde só tem surdos. Eu uso o alfabeto dactilológico, a pantomima e a libra. São 10 milhões de surdos só no estado de São Paulo. Muitos surdos foram batizados através de pregações que eu fiz em libras. E pregando para surdo, Deus me ensinou a fazer um monte de coisa que eu faço quando eu estou pregando para quem ouve. Sabe, está tão difícil ganhar alma. Está tão difícil convencer um jovem a entregar a vida dele para Jesus. Eu trabalho com jovens na minha cidade. Está tão difícil pregar a palavra para uma lésbica, tão difícil pregar uma palavra para um homossexual. Eu fiz um curso para trabalhar com travesti em Minas Gerais. Tudo que eu puder fazer para ganhar um pouco de pessoas para Jesus, eu vou fazer. Porque eu não sou como Pedro. Eu não estou nos últimos dias. Eu sou da igreja da última hora. 3.000 pessoas se renderam. Eu quero encerrar a mensagem dizendo para você que o avivamento aconteceu quando, em primeiro lugar, eles ouviram um som do céu. Quando, em segundo lugar, eles viram um na cabeça do outro línguas, como se fosse. E aí eles foram cheios do Espírito Santo, abriram a boca e começaram a falar. E o que eles falavam, a hora que traduzia, eram as grandezas de Deus. Então no primeiro versículo eles nos outros versículos eles, no versículo 4 eles. Avivamento acontece quando Deus muda o que você está ouvindo, vendo e falando. Glória a Deus. A
A igreja nunca vai viver céu na terra se a igreja não começar a filtrar o que ela ouve, vê e fala. O que a gente está ouvindo, será que são coisas que estão vindo do céu? O que você anda vendo, será que são coisas do céu? E o que você anda falando, será que são coisas do céu? Sabe qual é o teu problema? Você ouve um monte de porcaria nesse teu celular, você vê um monte de lixo na internet, você fala um monte de coisa que não deve, depois quer entrar aqui e ser cheio de Deus. Por que você não pega esse Spotify? Por que você não pega a sua lista, a sua playlist do celular e não apaga esse lixo que você ouve o dia inteiro? Por que você não para de entrar naqueles sites? E por que você não para de ver aqueles videozinhos nojentos para ver se o meu Deus faz algo grande na tua vida? Enquanto a igreja não mudar o que não tem como o céu descer na terra. Deus te vê quando ninguém te vê. E caráter não é o que você faz quando todo mundo está te vendo. Caráter é quando você tem um comportamento mesmo ninguém te observando. Imagine 10 coisas que você faz no escuro debaixo da cama e ninguém vê. Deus vê! E Ele chegou aqui essa noite para dizer: quer viver céu na terra? Então deixa eu mudar o que você anda. Ouve um monte de música nojenta e depois você quer cantar aqui. Você pega o teu instrumento, toca um monte de música que foram consagradas a demônios, e depois você quer tocar instrumento na igreja. Fala um monte de palavrão, depois quer profetizar, quer pregar. Se Deus não mudar o que a gente anda, sabe quando nós iremos viver o avivamento do céu na terra? Nunca. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de você mudar o que você anda. Aí um jovem perguntou para mim assim: pastor, ouve essa música, tem algum problema essa música? Eu falei: quem compôs essa música? Ele falou: foi tal pessoa. Quem escreveu a partitura? Quem fez a combinação de notas, de acorde? Quem deu os intervalos de um tom inteiro entre duas notas? A música tem uma origem. Eu disse que a música ela tem uma. Já ouviu falar de funções harmônicas? Nunca ouviu falar de funções harmônicas? É como uma partitura, ela é montada para de alguma maneira tocar o teu cérebro e mudar o que você está sentindo. Tem algumas igrejas que usam funções harmônicas para mexer com o povo, principalmente na hora da oferta. O que é funções harmônicas? É quando o camarada, através da música, ele consegue mudar o seu estado de espírito só através das notas que ele está fazendo. Eu estava na igreja, um rapaz estava tocando teclado, ele estava usando as notas baixas, sabe? E fazendo uma melodia que você sabe onde é tocado com notas baixas. Eu falei: eu disse para ele: para, eu sei o que você está tocando. Ele ficou todo sem graça. Eu falei: aqui não, esse tipo de música aqui não. O meu povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Assistiu, eu entrei dentro de uma igreja, uma música alta, era um congresso de jovens. Soltaram fumaça, luzes para todo que é lado, a igreja toda no escuro, e os jovens, e o pastor começou a jogar água nos jovens. Eu vou um monte de igreja assim, mas aquele dia Deus disse assim para mim: André, eles não estão me adorando, eles estão adorando a sensação que a música está provocando neles. Às vezes a música provoca algo no ser humano que ele adora mais a sensação que ele está sentindo pelo que a música provocou do que realmente é por quem Deus é. O que você está querendo dizer? Chegou o momento de Deus trocar o som dentro das igrejas. E quando eu falo de som, não estou falando de letra não, viu? Quando eu falo de som, não estou falando de acorde, de escala de nota, de sequências, eu estou falando da pessoa que está tocando. Sabe por quê?
A música não é feita só de ritmo, melodia e harmonia. Tem sentimento. Você está tocando e você está imprimindo no que você está tocando quem você é. Só que a minha pergunta é: quem você é? Está na hora de Deus mudar o que a gente anda. Qual é o problema de ouvir besteira? Tudo que toca a tua retina, a tua alma agarra. Tudo que toca a sua retina, a tua alma agarra. Sabe aqueles filmes demoníacos que você assiste? Tudo que toca a tua retina, a tua alma agarra. E qual é o problema? É que desfragmenta a tua alma. E uma alma desfragmentada, ela pode ser aprisionada no mundo espiritual e de alguma forma o império das trevas te controlar em alguma área da tua vida. E se você tem medo, então, porque ter medo é ter fé no diabo, é abrir uma janela para o diabo controlar a tua casa. Olha para quem está perto de você e diga assim: muda o que você anda vendo. E para encerrar agora de vez, muda o que você anda. Se coloque de pé onde você está.